Oi, gente. Bom, como eu estava pensando em dar um presente de Natal para as mulheres que estiveram comigo, especialmente nesse ano maravilhoso de 2020, que mexeu profundamente com o nosso inconsciente. Eu gosto muito daquela piadazinha que diz assim: se você está tomando uma xícara de café e alguém esbarra em você, o que você vai derramar? Você vai derramar o que tem dentro da xícara. Vamos dizer que esse empurrãozinho foi a pandemia. E esse café ou esse líquido que você carrega dentro da sua xícara são os elementos do seu inconsciente. Coisas que você não sabia. Quando diante de uma situação em que a gente leva uma chacoalhada da vida, a gente derrama o que a gente tem dentro, né? Então, para ajudar nesse processo de autoconhecimento, porque o autoconhecimento, ele não é só uma coisa racional. Eu acho que a parte racional de tudo isso é bem pequena. O autoconhecimento, para mim, ele fala de como eu vou lidar com o meu inconsciente, com as coisas que eu não consigo controlar, que eu não consigo falar, sabe? E desde de muitos milhares de anos, a sabedoria, o conhecimento, ele era passado oralmente, né? E como Jesus e muitos outros sábios, eles utilizavam as histórias para poder ajudar de uma forma leve e lúdica a gente a organizar dentro da gente essa questão, todas as questões que estão inconscientes. Eu já fiz parte do grupo Sufi aqui no Brasil durante vários anos e o que eu tomei para mim foram as histórias, porque, enfim, eu cresci com histórias, eu adoro histórias, contos e lendas. Eu acho que porque sempre eu tive essa intuição de que quando eu lia, algo acontecia dentro de mim, né? Sempre acontece, gente, presta bem atenção. Então, o meu presente de Natal, o meu presente para fechar esse ano é uma história sufi, que tem milhares de anos, chamada A Sorte de Catarina. São elementos do feminino, lembrando sempre que o feminino ele está dentro do homem e da mulher. Aqui eu trabalho com mulheres, então eu vou ler A Sorte de Catarina para vocês. Há muito tempo atrás, viveu um mercador muito rico e generoso que possuía um palácio deslumbrante. O orgulho da sua vida era sua filha, uma linda criatura chamada Catarina. Catarina era alta, magra, com cabelos negros, olhos grandes e brilhantes. Suas mãos e seus pés eram pequenos e delicados. Sua pele tão macia quanto as pétalas de uma rosa. No palácio havia tronos de ouro, turquesas enfeitavam as cadeiras de prata, rubis enfeitavam as molduras dos quadros e diamantes as fontes de água dentro do palácio. Realmente, né? Um super. Tudo ao redor de Catarina era luxo e beleza. Pavões passeavam nos jardins, flores desabrochavam em vasos pendurados nas árvores. Em suma, o melhor que o dinheiro
podia comprar. Um dia, quando Catarina estava andando pelo jardim, deixa eu consertar aqui, vestida numa longa túnica de seda bordada em finíssimas pérolas, com um capuz do qual pendiam outras tantas fileiras de pérolas, uma dama de aparência elegante surgiu à sua frente. Havia algo de notável nessa mulher. Seus olhos eram penetrantes e escuros. Suas roupas não pareciam ser nada além do que cortinas luminosas. Catarina, minha querida criança, disse a dama, o que você prefere? Gostaria de gozar sua vida na sua juventude ou gostaria de gozá-la na velhice? Você tem somente essas duas escolhas. Catarina pensou por um momento e então falou: se eu tivesse o meu prazer agora, sofrerei por isso nos meus últimos anos? E a dama alta respondeu sim. Mas como é que você sabe? Perguntou Catarina. Parece a minha cara, né? Essa pergunta. Que continuava a ponderar sobre a questão. Porque eu sou a sua sorte, respondeu a aparição. Então eu terei a minha boa fortuna na minha velhice, disse Catarina. Muito bem que assim seja, disse a sua sorte e desapareceu. Catarina nada pensou a respeito desse encontro e retornou até sua casa para trocar suas roupas por outras ainda mais finas e bonitas. Mas, alguns dias depois, algumas coisas terríveis começaram de fato a acontecer. Uma grande tempestade se abateu sobre o mar. O pai de Catarina estava esperando os seus navios voltarem de um país estrangeiro carregados de mercadorias. Mas todos eles foram mandados para o fundo do mar, para o fundo do oceano, por aquela tormenta. Seus armazéns foram queimados por um misterioso fogo. Então, quando ele decidiu preparar novos navios, nada havia para colocar dentro deles. Ele alugou seus barcos a um duque que queria acompanhar um príncipe que seguia para a guerra. Mas todas as naus foram afundadas no encontro com piratas. Os homens do duque foram mortos e o próprio duque ficou sem um tostão. Ladrões arrombaram a casa e roubaram todas as joias de Catarina. Suas roupas foram então vendidas para que eles tivessem o que comer por algum tempo. Por fim, infeliz e doente, o pai de Catarina morreu, deixando-a só nesse mundo. Sem dinheiro e com roupas muito simples, Catarina decidiu abandonar essa cidade que havia lhe trazido tanta má sorte e encontrar, se possível, algum trabalho em outro lugar. Ela então disse adeus à cidade onde nascera e começou sua longa e penosa marcha. Finalmente, alcançou uma aristocrática cidade longe de seu próprio país e parou um instante
no meio da rua, imaginando aonde ir. Tinha um pouco de dinheiro que uma antiga ama havia lhe dado e estava pensando aonde poderia comprar um pouco de pão. Uma senhora de boa posição, olhando de fora da sua janela, viu-a e chamou-a. Quem é você, minha querida? E de onde você vem? Você não é dessa parte do mundo. Senhora, estou sozinha no mundo, pois meu pai, que um dia foi um rico mercador, morreu. Procuro um lugar onde eu possa comprar um pouco de pão. Venha para minha casa. Eu preciso de uma criada e você desempenhará essa função muito bem, disse a nobre senhora. E Catarina entrou agradecida na enorme mansão. A senhora afeiçoou-se muito a ela e lhe confiava todos os seus bens. Um dia, a dona da casa lhe disse: Catarina, preciso sair por um momento. Feche bem a porta e não deixe ninguém entrar ou sair até que eu volte. Então, Catarina fechou a porta e sentou-se perto do fogo. Mas a nobre senhora havia saído. A porta se abriu e sua sorte. Olha, aí está você, Catarina, gritou sua sorte asperamente. Arranjou um bom lugar para ficar, não é mesmo? Bem, você não pode escapar de mim dessa maneira, sabe? E começou a atirar no chão todos os objetos de valor da dona da casa, quebrando vidros, porcelanas, rasgando pedaços de linhos caríssimos. Oh, não, 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 gritou Catarina, isso vai me causar problemas terríveis. A senhora confia em mim. Ela confia? Zombou a sorte. Bem, então explique isso quando ela voltar. E transformou as longas cortinas de seda em farrapos. Catarina colocou as mãos no rosto e fugiu, correndo daquela casa sem nunca mais olhar para trás. No caso de sua sorte estar lhe seguindo, mal ela acabara de sair, sua sorte colocou tudo novamente como estava antes e desapareceu. Quando a senhora retornou à casa, que estava perfeitamente arrumada, mas Catarina tinha ido embora. A senhora chamou e chamou, mas claro que a pobre menina não ouviu, pois estava já muito longe. A dama examinou tudo, pensando que talvez Catarina tivesse roubado, mas nada estava faltando. Ela não podia entender o que acontecia, pois a garota parecia ser de toda confiança. Ora, a pobre Catarina correu até alcançar outra cidade e, ao procurar um lugar onde pudesse comprar um pouco de pão, outra senhora que estava parada na janela notou. A dama abriu a janela e lhe falou: de onde você vem e o que faz nesse lugar, já que é óbvio que você está perdida? Sou uma pobre garota de longe e procuro algo para comer, pois tenho muita fome, respondeu Catarina. Bem, venha para minha casa, disse a dama. Eu vou alimentá-la, vesti-la e arranjar-lhe um lugar entre a minha criadagem. Então Catarina entrou. Mas a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa que aconteceu antes.
Assim que ela se estabeleceu na casa e todos os valores lhe foram confiados, sua sorte apareceu e criou o caos em apenas alguns segundos. Você pensa que há algum lugar nesse mundo onde eu não seja capaz de encontrá-la? Gritou sua sorte asperamente, derrubando frascos de incenso de valor incalculáveis que se espatifaram no chão. Catarina colocou as mãos no rosto e, mais uma vez, correu. E assim foi durante 7 anos. Cada vez que Catarina era acolhida por alguma simpática senhora, o aparecimento de sua sorte com que ela fazia com que ela tivesse que partir de novo em viagem, infinitamente parecia-lhe. Mas ela nunca conseguia escapar por muito tempo. Porém, e isso Catarina não sabia, a sua sorte sempre restaurava tudo à antiga forma. No mesmo minuto em que Catarina desaparecia, ela aparecia só para mostrar para Catarina que ela tinha uma sorte. Bem, 7 anos se passaram e quando Catarina estava trabalhando para uma senhora nobre, muito bondosa de coração, parecia que sua sorte quase havia se esquecido dela. Dia após dia, Catarina cuidava da casa e tudo dava certo para ela. No entanto, a tensão era muito grande, pois a cada hora ela esperava que a porta se abrisse e sua sorte aparecesse. Todo dia ela devia ir à montanha para sua patroa com uma cesta repleta de finos pães e queijos. Uma figura alta e digna pegava a cesta de suas mãos graciosamente a cada dia e, após cumprimentá-la, desaparecia dentro da caverna. Um dia, sua senhora patroa lhe disse: sempre procuro ganhar as boas graças da minha sorte dessa maneira. Se eu não lhe vier pão fresco e queijo, tremo só de pensar o que ela poderia causar-me. Nesse momento, Catarina começou a chorar, incapaz de esconder a sua dor, pois ela havia sofrido muito nesses 7 anos pela sua sorte e não conseguia continuar escondendo a sua tristeza. Minha querida criança, o que está acontecendo com você? Conte-me logo, gritou a nobre senhora, colocando sua mão no ombro de Catarina. Então Catarina contou-lhe a história da crueldade de sua sorte e completou: penso que não posso continuar nessa angústia, esperando que ela apareça a qualquer momento e transforme tudo em pedaços, como já fez várias vezes. Na verdade, eu quero ir embora daqui logo, pois dessa forma não trarei a destruição de minha sorte para esta casa. Agora deixe-me pensar num plano, disse a nobre mulher, balançando a cabeça. Sim, já sei. Quando você for à montanha levar o pão para minha sorte, conte-lhe sua história e apele para que ela tenha uma palavrinha com a sua sorte, para que deixe de atormentá-la dessa maneira. Tenho certeza de que minha sorte, que é bondosa, a ajudará. Assim, no dia seguinte, quando Catarina foi até a montanha levar a cesta para a sorte de sua patroa, pediu que ela intercedesse junto à sua própria sorte. Bem, sua sorte está dormindo debaixo de 7 cobertores neste momento, disse a sorte de sua patroa. Mas quando você vier amanhã,
Eu a levarei junto comigo até ela, pois deve estar acordada. Catarina foi embora cheia de esperanças e dormiu esta noite quase que completamente em paz. Ao levar o pão à montanha na manhã seguinte, a sorte de sua senhora levou-a até a sua própria sorte, que estava deitada numa grande cama, enfiada até os olhos debaixo de 7 cobertores de pena. Bem, irmã, aqui está Catarina, disse a sorte de sua nobre senhora. Pare de atormentá-la desse jeito. Deixe-a um pouco em paz agora, eu lhe peço. Sua sorte disse apenas: aqui está uma meada de seda. Ela lhe será muito útil. Cuide dela com carinho. Agora deixe-me descansar. E desapareceu debaixo dos cobertores. Intrigada com isso, Catarina voltou para casa. Sua patroa estava ansiosa para saber o que acontecera, mas a história que Catarina lhe contou não parecia ter pé nem cabeça. Essa seda não vale muita coisa, mas é melhor você guardá-la. Ela deverá ser útil para você, como sua sorte disse. O rei daquele país, que era jovem e extremamente bonito, estava para se casar. O alfaiate real estava muito constrangido, pois descobriu que em todo o reino não se encontrava a seda da cor apropriada em quantidade suficiente para costurar o traje de núpcias do rei. Lancem uma proclamação, disse o rei. Preciso que minha roupa fique pronta a tempo. Enviem-na aos 4 países que fazem fronteira com meu reino e aos 4 cantos dos meus domínios. Qualquer pessoa que tiver seda dessa cor deve trazê-la até a corte e eu a recompensarei generosamente. A nobre senhora ouviu a proclamação e veio contar para Catarina. Catarina, minha criança, coloque este vestido e leve esta meada de seda até a corte. É exatamente a cor que o alfaiate falou que o rei está procurando, disse ela excitada. Tenho certeza que você será generosamente recompensada. Quando Catarina apareceu na corte e se postou diante do trono, o jovem rei achou-a tão bela que não conseguiu desgrudar os olhos dela. Sua Majestade, disse Catarina, será que essa seda é adequada para seu traje de núpcias? Você será paga com ouro puro por essa seda, disse o rei. Traga uma balança e pesaremos essa meada. Seja qual for o peso, você receberá o mais fino ouro do meu reino. Trouxeram a balança, mas não importava quanto ouro era colocado ali. A meada de seda sempre continuava pesando mais. Então, no auge da exasperação, o rei tirou a coroa de sua cabeça e colocou-a na balança. No mesmo instante, a balança se equilibrou e o rei sorriu. Onde você conseguiu essa seda, minha querida? Perguntou ele a Catarina. De minha patroa, disse Catarina. Impossível, disse o rei. Que tipo de mulher é sua patroa que pode possuir uma seda mágica como essa? Então, Catarina contou ao rei tudo o que havia lhe acontecido. E eu fiquei emocionada, sabe? E ele tomou-lhe as mãos entre as suas e disse: eu vou me casar com você, em vez de com a jovem com a qual eu havia prometido. Ele disse, e assim aconteceu. Daí em diante,
Catarina, que tinha sofrido tanto na sua juventude, viveu até se tornar uma senhora bem velhinha e foi feliz até o momento de sua morte como rainha desse longínquo país. Então, essa é a história que eu quero presentear a mim e vocês para esse Natal. Esse Natal, todo Natal, apesar de não ser cristã, o Jesus Cristo para mim simboliza muito o amor e a liberdade, né? Então, tem uma liberdade que a gente não tem como se safar muito dela, que a gente não consegue exercer ela, né? E talvez ela seja em relação à nossa sorte. A nossa sorte também pode ser chamada de nosso destino, de nossa alma, de nosso eu superior, do nosso feminino ferido também. Então, eu espero que vocês ouçam essa história mais de uma vez. Eu já ouço essa história há 10 anos, mas hoje eu queria ter certeza que eu não ia esquecer de nada, porque quando a gente reconta mais o que a gente lembra. E que vocês contem essas histórias para as filhas, para as amigas, para as netas, para as pessoas, para a sua mãe, para as mulheres importantes da sua vida. Que todas elas conheçam a sorte de Catarina e como lidar com ela. Gente, um bom final de ano para todas nós.